Ciao ragazzi, bentornati a Finestra Bianconera. Que espetáculo deprimente, né? Começamos bem a temporada, né? 6 pontos disputados e 1 no bolso. Muito bem. Que eu vou que eu vou falar para vocês dessa apresentação ridícula da nossa equipe? Que eu vou falar para vocês desse time de hoje que conseguiu a proeza de perder para o Empoli em casa? Aliás, a primeira vez que o Empoli faz um gol no Allianz, né? Fizemos história. Me lembrou muito aquele jogo do Benevento, me lembrou aquele time do Pirlo, aonde em alguns momentos do jogo a equipe não corria em campo ou estava com as cabeças nas nuvens, alguns jogadores, né? Hoje a culpa não foi do polaco. Salvo o Chiesa, que correu bastante, que se esforçou, ninguém se salva no time hoje. Eu disse ninguém. Nem o Dybala e nem o Allegri. Aliás, para aqueles que acham que eu fico fazendo média com treinadores, como eu critiquei muito o Sarri, como eu critiquei muito o Pirlo, hoje a minha crítica também vai ao Allegri. Eu não acho que ele mexeu errado no time, mas ele escalou mal, né? Não tinha nada que começar com o McKennie, muito menos ali, naquela posição que sinceramente não sei o que o McKennie estava fazendo lá. Acho que nem ele sabe. Mas de um modo geral, não só o treinador, mas o time todo hoje foi indigno, indene, né? Vergonhoso essa apresentação. O problema não é perder, mas do jeito que perdeu. Essa frase batida da última temporada, quando eu falava da equipe do Pirlo. E aí eu fico me perguntando o seguinte: primeiro que o Empoli não tem nada a ver com essa história. Vitória merecida do Empoli, merecida, e fizeram história, parabéns para eles. Agora, a gente tem que olhar para o nosso umbigo, a gente tem que olhar para os nossos problemas e não ficar pescando outras situações. Vai ter a parada para a seleção e na volta temos o Napoli e o Milan. Olha que maravilha. Aliás, esse é o único jeito de apagar essa péssima impressão nessas duas rodadas. Vencer o Napoli e vencer o Milan. Porque se vencer o Napoli fora e vencer o Milan, você recupera a autoestima e você passa uma borracha nesse início ridículo. Afinal de contas, você ganha 2 clássicos seguidos. O problema é ganhar nessa pegada aí. Eu não consigo entender um time que fez um amistoso tão bom contra a Atalanta, que é um time muito mais forte que o Empoli, embora a Atalanta tenha sido melhor em campo, mas a Atalanta é um time bom. Hoje o time andou em campo, é impressionante. Repito, tirando o Chiesa. Chiesa que foi substituído, antes que alguém me pergunte, porque cansou, tá? Chiesa correu tanto, coitado, foi o único que corria, não aguenta 90 minutos. Uma hora cansou, a língua foi para fora e aí ele foi substituído por causa disso. No mais, o Dybala começou bem, depois parou, porque o time todo parou. Até o De Ligt estava mal hoje, para vocês terem ideia, né? Para vocês terem ideia. Os outros, como De Chile, Bittencourt, esses caras a gente não tem muito o que esperar deles, são sempre, é mais do mesmo. Rabiot voltou agora, está sem ritmo. E assim vai a carruagem da velha senhora. Estou deluso, não tenho muito o que argumentar, taticamente não tem nem o que dizer, porque não houve, não existiu em campo. E eu vi muita gente na rede social ali, na minha rede social pelo menos, dos meus amigos italianos, muitos dizendo assim: uau, Ronaldo fez bem em ir embora, por causa desse ficar com esse time de merda, ele fez bem em ir embora. Aí é que eu vou contestá-los. Não. Aí mostrou que ele não pensou na esquadra, ele não pensou no time, ele pensou nele. Porque se eu sou o cara, se eu sou o fodão, se eu sou o melhor jogador do mundo, e eu vejo que do meu lado tem 2 ou 3 que se salvam e o resto é uma merda, eu não vou sair, eu não vou abandonar o barco. Eu falo, não, pera um pouquinho, esses caras precisam de mim. Eu vou ficar e vou me empenhar e vou ajudar eles, eles precisam de mim. Porque eu carrego esses caras nas costas.
tirando 2 ou 3, o resto, né? Não, ele foi. Então, vocês estão confirmando que ele foi, porque para ele era conveniente jogar num time recheado de estrelas. E aí, me desculpem, porque aqui a gente não passa pano em ninguém, um certo Maradona não tinha ninguém do lado e ficou lá e carregou o Napoli nas costas, para quem viu, tá? Fechando parênteses do Ronaldo, porque não me venham com desculpas, perdeu porque não tinha o Ronaldo, não, porque se salvo me falha a memória, se eu tiver errado, podem colocar aqui, salvo me falha a memória, contra o Benevento o Ronaldo também estava em campo e a gente perdeu. Então o problema é outro, o problema é isso aqui, ó. O problema é a cabeça que não entra em campo. Ou os jogadores achavam que a vitória ia sair naturalmente, não é salto alto, é aquela coisa do psicológico, vai sair a qualquer hora a vitória. E aí foi surpreendido com o gol, e quando foi surpreendido com o gol não soube, né? Ficou aquela confusão mental, não soube correr atrás, e aí o jogo foi desenrolando e se complicando, viu que não era tão simples assim empatar. Ou realmente estamos em maus lençóis, no sentido de que, como eu disse, se o Empoli jogou melhor e jogou e mereceu, é muito trabalho que o Allegri vai ter e que os jogadores vão ter. Hoje o Allegri teve culpa sim, para quem acha que eu... Aqui não tem, aqui tem a camisa da Juventus, não tem jogador nem treinador. O Allegri escalou mal o time, mas eu acho que mesmo ele escalando bem, ia perder do mesmo jeito, porque eu não vi correria, eu não vi vontade, eu não vi desejo de alguns jogadores da Juventus, tirando o Chiesa, que foi o único que mostrou esse desejo. Aliás, que eu desejo que essa parada para jogos da seleção seja um benefício, por incrível que pareça, para que, sabe quando a coisa não está boa, então é bom dar uma parada, para que na volta, viu? Que na volta a gente consiga vencer o time do Napoli, não sei como, e se redimir. Porque se perder para o Napoli, se perder para o Milan, ou se empatar os 2 jogos, vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu não abandono, eu vou sempre acreditar fino alla fine, mas é o que eu falo, perder faz parte. Anche se o que mais conta é o que importa é a vitória. Perder faz parte, mas não desse jeito nojento. A única coisa boa que teve hoje, que realmente foi boa em vários sentidos, é que depois de 2 anos tivemos torcida, 20 mil torcedores, mas infelizmente o time não teve a decência de dar um presente para essa torcida que há 2 anos tendo que acompanhar de longe a equipe. Infelizmente, isso falando do nosso estádio, porque a final da Copa Itália foi em outro estádio, tinha torcedor. Falando do Allianz Stadium, depois de quase 2 anos a torcida volta e aí fica esse papelão. Ci vediamo ragazzi, alla prossima, é sempre força Juve fino alla fine. E no meio disso tudo, eu tenho 2 coisas para dizer. Primeiro, todo mundo viu, né? O Ken voltou. Quem? O Ken. O Ken que começou bem na época do Allegri. Quem sabe, né? O Ken comece a fazer gols. Ele é o tapa-buraco, tá? Não é o substituto do Ronaldo. E por falar em Ronaldo, alguém sabe aí o nome da irmã do Ronaldo? Porque eu conheço ela como irmã do Ronaldo, eu não sei o nome dela. Talvez porque ela faça o que na vida? Ela é irmã do Ronaldo. Ci vediamo ragazzi, sempre forza Juve fino alla fine. Allegri, acorda, escala certa essa merda. E jogadores, tirando o Chiesa, vocês estão jogando na Juventus. Tchau ragazzi.